Pessoal, nós vamos então resolver o exercício 5, tá? Bom, item A, escrever as equações de circulação de campo, lei de Ampère, né, e conservação de fluxo. Então, vamos primeiro fazer um caminho aqui. Bom, é bom primeiro a gente fazer o seguinte, pessoal, desenhar as linhas de fluxo, né? Então imagine o seguinte, nesse caso aqui, eu tenho uma bobina, por exemplo, com a corrente entrando aqui, saindo aqui. Vou desenhar mais ou menos aqui as linhas de fluxo, nesse desenho lateral, né? Aqui é um circuito paralelo, né? Então o fluxo se comporta mais ou menos como se fosse uma corrente elétrica, né? Ó. Aí que a gente poderia fazer também elementos finitos nesse caso aqui, tá? É um caso bem simples. Eu vou desenhar, vou fazer direto aqui para vocês aí, tá? É um outro caso depois nessa lista que eu vou fazer com elementos finitos para a gente comparar. Esse caso aqui seria um circuito paralelo simples, né? Então, vou usar 4 linhas de fluxo aqui, para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Vou desenhar mais ou menos as linhas de fluxo, para vocês entenderem bem o que está acontecendo, na verdade, né? E uma outra linha de fluxo aqui. Então aqui nós temos as linhas de fluxo para lá, né? O fluxo desce aqui. Então, pode considerar a corrente entrando aqui, ó, como ele não colocou a direção, né? Várias voltas, na verdade 100 espiras, né? Saindo aqui, certo? Então, vocês notem que é um circuito paralelo, né? O fluxo se divide em 2 ramos, certo? Ele pede para o μ do ferro ser infinito. Então, conclusão. A gente já viu nos outros exercícios, H do ferro igual a 0. Então, H do ferro não é uma incógnita. Isso aí facilita para a gente, né? Nesse caso aqui, facilita demais, né? Então, eu vou fazer 2 caminhos aqui, lei de Ampère. Dois caminhos para lei de Ampère aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um caminho aqui. Eu vou chamar de caminho L1. Note que esse caminho L1, ele se assemelha a uma linha de fluxo. Ele é uma linha de fluxo, né? Certo? Eu já passei pelo entreferro. Aqui a numeração dos entreferros, não existe entreferro 1, né? Então 2 e 3, eu vou respeitar essa numeraçãozinha aqui, tá? Sem 1, certo? Bom, eu tenho como escrever uma outra lei de Ampère? Tenho, porque esse entreferro aqui, por esse entreferro, não passou nenhuma lei de Ampère. Então eu vou fazer um outro caminho aqui. Eu vou chamar de L2. Né? Bom, é claro que aqui, como o campo magnético está nessa direção, o H do ferro é 0. Né? Então eu não preciso fazer a integral de H dl no ferro. Né? Que a integral de H dl no ferro vai dar 0, porque o H do ferro é 0. No entanto, aqui nesse trechinho não é ferro. Né? Então, nesse trecho aqui,
Vou fazer aqui pequenininho, eu teria o H2 para baixo. Então, aqui, nesse outro entreferro, ó, o fluxo está para baixo, tá vendo? Né? Então aqui eu tenho um H2 e aqui eu tenho um H3. Nesse trecho aqui, ó. Então aqui eu tenho o H3. Certo? Bom, é claro que eu vou colocar o DL na mesma direção do fluxo. O DL vale para o caminho inteiro. Para em cima do entreferro, ele está na mesma direção do H e o produto escalar, como a gente já viu, dá um produto simples. E como o H é constante ao longo do entreferro, ele sai para fora da integral. A gente já fez isso nos exercícios lá 1, 2, 3, né, pessoal? Então, não há mais a necessidade de a gente ficar escrevendo a integral inteira, né? Mas a gente tem que determinar os caminhos e colocar o sentido do vetorzinho dl. Note que o dl aqui está nessa direção, que é a mesma do h, né? Então, o dl e o h3 são colineares ali, né? Naquele entreferro eu tenho o h3 para baixo e tenho o dl para baixo também, né? Nessa região aqui, certo? Bom, então vamos escrever a equação do caminho L1, lei de Ampère do caminho L1. Integral de HDL igual a NI, né? No caminho L1, certo? Então vai ficar igual a integral de H do ferro, L do ferro no trecho de ferro, mais a integral de H2, aqui a gente tem H2, ó, escalar dl, naquele comprimento do entreferro, vamos chamar ele aqui de L2, e esse aqui vamos chamar de L3. E L2 igual a corrente que passa no meio desse caminho L1. Qual a corrente que passa no meio do caminho L1? Né? Lembre que a área aqui é um L de S, né, pessoal? Esse S é essa área dentro do caminho L1. Qual a corrente que está dentro do caminho L1? Ora, essa corrente aqui, N vezes I, né? Bom, do enunciado do problema, a gente sabe que o H do ferro é zero. Né? Porque o μ do ferro é infinito. O H, mesmo que ele não fosse zero, ele seria constante ao longo desse caminho, né? Ficaria o produto HL, como a gente já viu. Nesse caso aqui, o H2 constante ao longo daquele trecho pequenininho do entreferro, né? Então eu fico H2, a integral dos dLs é o L2, né? L2. O H2 é constante dentro desse pedacinho pequeno aqui do entreferro, né? Note que com a lei de Ampère, nesse caso aqui, ficou simples demais, já que eu não considerei o ferro, né? Com a lei de Ampère eu já consigo isolar o H2 e achar o H2, tá vendo? Se eu fizer o caminho agora, isso aqui eu fiz um zoom, né? Isso aqui é um zoom daquela região ali, né? Agora se eu fizer o caminho L2, eu fiz aqui, ó, por fora, integral de H no ferro, L no ferro, vai dar zero, porque o H do ferro é zero. Aí eu tenho a integral de H3 dl ao longo do L3 aqui, né? Igual a NI. Integral aberta aqui, o que é a soma com mais o H do ferro, o L no ferro, mas em todo o circuito magnético o H do ferro é igual a zero. Então essa integral aqui vai ser zero também no caminho L2. Então, se eu percorrer o caminho L2 inteiro, eu vejo que é tudo ferro, a não ser esse trechinho aqui, ó. Né? Integral de HDL aqui. Como H é constante ao longo desse trecho, né? Na verdade eu tinha feito aqui H3L3 para o caminho anterior, né? Mas bom, o H2
e o L2 também são constantes aqui, né, pessoal? Né? Se eu fizer um zoom aqui dessa região ali, né? Estou considerando que naquele pedacinho ali, né, o H é constante ao longo desse trecho, tem a mesma direção, e o DL também. Né? Então, nesse trecho aqui do entreferro, daqui até aqui, né? Acontece exatamente a mesma coisa aqui. Eu teria o caminho, um pedacinho do caminho L1, né? Acontece a mesma coisa aqui no entreferro L3. O H3 é constante ao longo desse trecho aqui, né? Então, HF, LF igual a zero, porque o H é igual a zero, e eu só tenho o H3, aqui não é zero, o H3 é no entreferro, né? Ele tem que ser bem alto, a gente já viu por quê, a permeabilidade do ar é muito baixinha, né? Igual a NI, né? Então a integral fechada no caminho inteiro acaba virando essa integral aqui, né? Na verdade, a integral fechada no caminho L2 de H escalar dl igual a NI. Note que os dois caminhos têm dentro dele a mesma corrente, né? Certo? E aqui teria mais a partezinha do... Vamos colocar aqui então, não custa nada. Do ferro, né? Mas é igual a zero, né? Não custa nada a gente escrever só por uma questão de formalidade aqui para ficar igual ao outro. Então aqui no caminho L2, né? Eu tenho a integral fechada, vai dar a integral aberta de H do ferro, dl, mais, né, um LF. Claro que o LF nesse caminho L2 seria diferente do L1, mas ele não é importante o tamanho aqui, o comprimento, por quê? Porque o H no ferro é zero, né? Novamente, então, ó, o H do ferro zero, aqui em cima, porque o μ do ferro é infinito. Então, essa integral aqui fica simplesmente H3, constante ao longo de L3, como a gente já falou aqui, né? Então, é muito simples, mas a gente tem que tomar cuidado no conceito. O que é que se faz primeiro nesse caso aqui? Sempre que possível, fazer caminhos L que sejam iguais. Tem um risco aqui, né, pessoal? Quando que eu dei aquele risco ali? Bom, mais fácil eu apagar o risco. Pronto. Tá? Então, agora aqui no caminho L e F, né? Isso aqui é zero. Então fica H3 L3 igual a NI. Beleza? Então, primeira coisa, eu coloco a direção da corrente, se não houver, né? Se houver a bobina aqui, eu indico então se a corrente está entrando ou saindo, né? Imagino por onde passa o fluxo, coloco a direção dos H's, estão vendo? E faço os caminhos na mesma direção das linhas de fluxo. Isso vai facilitar. Os caminhos da lei de Ampère não precisam ser linhas de fluxo. Por exemplo, eu poderia ter feito um caminho aqui no meio, ó. Um caminho aqui no meio não seria uma linha de fluxo, mas ele seria linearmente dependente desses outros dois. Ia gerar uma terceira equação que não ia resolver o problema, porque eu tenho duas incógnitas, ia ficar com três equações. Certo? Mas eu poderia, por exemplo, em vez de fazer esse caminho L2 aqui, passando pela fonte, eu poderia fazer um caminho L2 aqui, ó. Só que eu teria que tomar muito cuidado nesse caminho aqui, tá? Nesse caminho aqui, eu não tenho corrente no meio. Então ficaria a integral de HDL nesse caminho igual a zero. Se eu fizesse esse caminho aqui, eu ia encontrar aqui, não o valor do H3 direto como eu encontrei aqui, mas eu ia encontrar H2 igual a H3. Certo?
Mas por enquanto vamos só fazer assim. É importante que o número de equações seja igual ao número de interferros, que eu tenho duas incógnitas aqui, ó. A H2 e a H3, duas incógnitas, certo? Tenho dois caminhos. Né? Note que eu não precisei fazer lei de fluxo, conservação de fluxo, que ficou muito simples de resolver. Né? Então, se eu quiser achar, calcular o valor, né, o item B, quanto é que vale o H2? Está aqui, ó. O H2 vale Ni sobre L2. Quanto é que vale o H3? Ni sobre L3. Né? Aí ele pede qual a indução no item C? Bom, B2 é no ar, né? Mi0 H2. B3 Mi0 H3. Né? Então, calcula a indução magnética em cada entreferro. É só multiplicar os H's que eu achei aqui pela indução. O fluxo produzido pela bobina. Note que para resolver o problema, eu tenho duas incógnitas, H2 e H3, fiz duas leis de Ampère. Não precisei fazer conservação de fluxo, porque eu tenho dois entreferros e escrevi duas equações. A equação 1, vou chamar aqui, ó, com a lei de Ampère 1, e a equação 2, né, com a lei de Ampère 2, e está aqui, ó, a 2. E isolei o H nas duas e achei a solução. Né? Não precisei fazer conservação de fluxo como a gente fez naquele problema com o entreferro. Né? Problema 3. Tá? No entanto, como ele está pedindo aqui o fluxo da bobina, como é que eu vou achar o fluxo da bobina? A gente vê claramente aqui que o fluxo da bobina é a soma do fluxo 2 com o fluxo 3. É como se fosse a corrente no circuito elétrico. Né? Mas para fazer isso aqui direitinho, é melhor a gente imaginar o seguinte, imaginar, apesar de não ser necessário para a solução, é necessário para a gente calcular o fluxo da bobina. Porque, na verdade, apesar do H do ferro ser igual a zero, não significa que não existe indução. Ele, na prática, ele é muito pequenininho, ele não é igual a zero. A gente já viu no outro problema que a gente resolveu. O H no ferro ele fica bem pequeno, mas não é zero. Tá? Então, não existe o H porque eu estou considerando que o Mi do ferro é infinito, mas existe o B. E o B é MiH. Mi infinito vezes H0, dá uma determinação. Né? É que o fluxo, por exemplo, como eu calcularia o B aqui nessa região? É só pegar o fluxo, que seria a soma desses dois fluxos aqui, o fluxo 2 e o fluxo 3, né? E dividir por essa seção transversal. Está dando a profundidade aqui, ó, 2 centímetros. Eu acharia o B aqui. Em vez de usar a fórmula B igual a MH, eu usaria B igual ao fluxo sobre a área. Certo? Como que eu acharia o B aqui nessa parte de ferro? Poderia também achar esse fluxo 2 que passa por aqui e dividir por essa área, que é igual àquela lá. Mas aqui, ó, né, eu teria o fluxo que passa por aqui, vamos chamar de fluxo 3, dividido por essa área que é menor, porque aqui é 1 centímetro e a profundidade é 2, então dá 2 centímetros quadrados essa área, enquanto essa aqui dá 4. Então, em cada lugar do circuito magnético, eu posso calcular a indução, né? Eu posso calcular a indução fazendo o fluxo sobre a área, porque o fluxo é integral de B ds, né? Se o B for constante ao longo da área, B vezes S. Então, eu posso também fazer o seguinte, se eu tenho o fluxo, eu posso calcular a indução. Então, nessas regiões aqui que eu tenho ferro, não quer dizer que eu não consiga calcular a indução. Eu não posso calcular a indução pela fórmula B igual a MH. Certo? Porque o H do ferro é zero e porque a permeabilidade é infinita. Então dá uma indeterminação. Né? Não sei quanto é que por aqui não dá. Mas por aqui eu consigo. Depois que eu já calculei o fluxo. Então tome cuidado. O H do ferro é zero, mas o B não, né? Inclusive se for um tubo de fluxo, como a gente viu no outro exercício, em série, o B do ferro é igual ao B do entreferro. Então a gente calcula o B do ferro pelo B do entreferro. Né? Bom, ele pega aqui, ó, calcule o fluxo produzido pela bobina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer
Eu vou traçar um volume aqui, ó, tá? Um volume. E daí eu posso escrever assim, ó. Qual é o fluxo que entra nesse volume? O fluxo que entra é esse fluxo aqui, ó, o fluxo da bobina. A indução está para cá, né? Note que só vai ter fluxo nessa área aqui, ó. Fluxo entrando. Né? Por aqui é ar, não vai ter fluxo nenhum. O fluxo passa por dentro do ferro. Nessa outra região toda aqui desse volume não vai ter fluxo nenhum também. Não passa fluxo por ali. Agora vai ter um fluxo saindo aqui, ó. Né? Vai ter um fluxo saindo, que é o fluxo 2. Esse fluxo entrando aqui é o fluxo da bobina. E esse fluxo saindo aqui é o fluxo 3. Né? Então, somatória dos fluxos que entram é igual a somatória dos fluxos que saem. Fluxo que entra, fluxo da bobina, igual a somatória dos que saem. Fluxo 2 mais fluxo 3. Conservação de fluxo, né, pessoal? Vou botar divergente de B igual a zero. Ou seja, o fluxo total sobre uma superfície fechada. Olha a bolinha aqui, a superfície fechada, S de V, que foi o que eu fiz aqui, ó, volume, né? Igual a zero. Que é a mesma coisa que somatória dos fluxos que entram igual a somatória dos fluxos que saem. Né? Eu não precisei usar essa equação aqui para resolver, mas agora ele está pedindo o fluxo da bobina, então eu uso a conservação de fluxo para achar o fluxo da bobina. Né? Então, nesse caso aqui, o item D, né? O fluxo da bobina é igual ao fluxo 1 mais o fluxo 2. Né? Somatório dos fluxos que entram é igual a somatório dos fluxos que saem. Quanto é que vale o fluxo 1? Vale B1, S1. Quanto é que vale o fluxo 2? B2, S2. Bom, e como é que a gente calcula a indutância? A indutância é simplesmente fazer o N vezes o fluxo da bobina, porque a indutância é do circuito, né? Dividido pela corrente, tá? A gente já tem a solução com os valores, né? Aqui, infelizmente, eu coloquei os dois 3 milímetros, né? Então, o H2 vai ficar igual ao H3, mas aqui a gente poderia ter Hs diferentes com se os entreferros fossem diferentes, pessoal. E o fluxo 1 e o fluxo 2 iriam ser diferentes, certo? Eu vou mostrar aqui para você, já está lá na... Olha só, o HN vezes I sobre L2, que é igual ao H3, né? Deu 600 sobre 3 milímetros, 200 km por metro. E B2 igual a B3 igual a μ0 H2, que é igual a μ0 H3, né? Então eu calculei que deu 0,25 Tesla. Certo? O fluxo da bobina, olha só, é o fluxo 2 mais o fluxo 3, como a gente acabou de ver. Né? Quanto é que vale o B2? μ0 H2. Né? Quanto é que vale o B3? μ0 H3. Só que a gente já calculou aqui em cima. Ó. Dá 0,25 Tesla, né? Então, vai dar 4π vezes 10 a menos 7 vezes o H, né? Ou aqui não precisava ter feito isso tudo, era só ter colocado zero, eu coloquei duas vezes isso aqui, né? 200 vezes 10 na 3, que é 2 vezes 10 na 5, tá vendo? Na verdade, o B, μ0 vezes H2, é o B2, e dá 0,25. Então, esse resultado aqui dá 0,25, né? Vezes 4, né? E aqui é a mesma coisa, esse resultado todo aqui, ó, é igual, que o H3 é igual a H2, dá 0,25 vezes 2, né? Então, claro, está aproximado, né? Ou seja,
0,25 vezes a área, que é 2 vezes 2 centímetros quadrados, a área S1, né? E a área S2, 2 centímetros quadrados, 2 vezes 10 a menos 4, né? Então vai dar 0,25 vezes 4, que dá 1, né? Vezes 10 a menos 4, que é 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e 2 vezes 10 a menos 4 vezes, que é o S3, vezes o B3, que é 0,25 também, né? Certo? Somando os dois, deu 150 microweber. E aí é só aplicar o valor do fluxo da bobina vezes o número de espiras e dividir pela corrente, eu tenho a indutância desse circuito, dessa bobina, que é 2,51 mH. Tá? Vocês notem o seguinte aqui, ó. A área da seção transversal, pessoal, é essa área aqui, né? Essa área do entreferro. Então é 2 centímetros vezes a profundidade, que é 2, né? 2 vezes 2 dá 4, né? Então o S2 dá 4 centímetros quadrados, que é igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Ou a área do entreferro 2, que seria essa área aqui, né? Daqui até aqui, ó. Né? Esse entreferro aqui é menorzinho ali, né? Então o S3, aqui na frente, ó, ele tem 1 centímetro. Daqui até aqui tem 1 centímetro, considerando que a área do ferro é igual à área do ar, como a gente já fez, né? Então vai dar 1 centímetro vezes a profundidade da peça, né? Que é 2. Então vai dar 2 centímetros quadrados, ou 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, a área ali do entreferro, né? Por exemplo, essa área 2 ali, ó, né? Se a gente pegar só o dente de baixo, aqui a gente tem 2 centímetros, né? Então aqui tem 2 centímetros. E aqui, que é a profundidade, ó, tem 2 centímetros também. Né? Então a área do entreferro a gente considera um pouquinho acima, na verdade, né? Como se eu tivesse uma área do entreferro um pouquinho aqui acima, mas a gente considera aqui essa área aqui, né? Que é igual a do ferro. Né? Então aqui seria a área S2, né? Então 2 vezes 2, que dá 4 centímetros quadrados, né? A profundidade, então, né? Esse 2 centímetros aqui é a profundidade P, assim que a gente chamou aqui, ó. Tá? Fechou, né? Bom, agora a gente tem esse exercício, o exercício 5, né? Agora a gente tem o exercício 6, pessoal, para resolver. Vou fazer aqui rapidamente também, que é um exercício bem simples, tá? Que é um circuito série, tá? Então aqui o fluxo que passa, né? O fluxo que passa, que sai da fonte, né, pessoal? E ele vai passar pelos dois entreferros, tá? Eu poderia até copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Novamente, vamos fazer o seguinte, ó, vamos considerar a corrente entrando aqui, saindo aqui, né? Então, o fluxo vai passar assim, ó, nesse circuito, é um circuito série, né? Certo? Bom, então a gente tem um H nessa direção aqui, né? Vou chamar um H2 aqui. E aqui, ó, como o fluxo faz isso, né? Nessa direção,
Aqui eu tenho um H, nesse entreferro aqui um H1. Desenhar um pouquinho melhor aqui, que fica bem pequenininho aqui, né? Fica difícil de desenhar. Mas é o H nesse entreferro aqui, né? H1. Certo? Bom, qual é a lei de Ampère que a gente vai escrever aqui agora? Vamos lá. Vamos fazer o caminho. Só tem um caminho possível, né, pessoal? Não tem sentido a gente fazer outro caminho que não seja esse aqui. Só que aqui, novamente, ele facilita para a gente μ do ferro infinito. Então, H do ferro é igual a zero. Como a Assunção faz lá no livro dele, né? Então, aqui seria o caminho L. Caminho L. Aqui eu tenho um H2 para cá, né, nessa direção, e aqui na outra direção, né? Aqui embaixo, né? Tá lá, né? Então, é claro que eu vou botar o DL, pessoal, para cá, né? Na mesma direção, vou fazer o caminho L na direção da linha de fluxo, né? Então, na equação A, eu faço a integral no caminho fechado todo, né? Integral da HDL igual a NI. No caminho L de S igual a NI. Aqui eu vou considerar que a corrente entra aqui, sai aqui. Então isso aqui vai ser a integral aberta no ferro, se eu considerasse o H no ferro, que vai dar zero, mas vou escrever pela última vez aqui, né? Mais a integral no caminho, nesse pedacinho de entreferro aqui, ó, H2 dl, mais o H do ferro aqui, né? Claro, considero, mesmo que fosse linear aqui com μ do ferro finito, como a seção transversal do ferro é constante, né? Eu poderia considerar um H do ferro único para todo o circuito magnético, apesar de ele ter duas peças, tá notando, pessoal? Era só ver o comprimento dessa parte amarela aqui dentro dessa parte móvel e da outra parte amarela aqui dentro da parte fixa onde tem ferro, né? Claro, não poderia contar o entreferro, caso o μ do ferro não fosse infinito, né? Bom, então continuando aqui, ó, agora eu chego no outro entreferro, H1 escalar dl no caminho L1 igual a NI. Bom, esse aqui é zero. Aqui é produto escalar no produto simples, que eles são colineares, o dl e o H2, e depois o dl e o H1 também. O dl está para cá, né, na mesma direção. O dl é sempre a mesma direção para fazer circulação, né, pessoal? Duas integrais abertas. Constante ao longo de L2, né? Então eu vou chamar esse trechinho aqui, eu chamo de L2, que vale 1 milímetro, né? Os dois valem 1 milímetro, tá? Fiz os dois iguais aqui também, mas poderia chamar isso aqui de L2, um valor diferente. E esse aqui, esse trecho aqui, eu poderia chamar de um L1, né? Poderiam ser diferentes. Aqui nesse caso a gente acabou usando o mesmo valor, tá? Então, como a gente já viu, essas integrais aqui vindo no produto simples H2, L2, porque o H é constante dentro do entreferro L2, e o H1 constante dentro do entreferro L1, né? Opa, equação 1, mas isso aqui, ó, como tem dois entreferros, eu não consigo resolver. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas agora, tenho entreferro 1 e entreferro 2. Então, como eu tenho dois entreferros, né, o entreferro 1, que é esse aqui, né, e o entreferro 2 lá em cima, eu tenho H1 e H2, porque no ferro é igual a zero. Não tem como fazer mais lei de Ampère aqui, pessoal, né? Já fiz as leis de Ampère que podia fazer um caminho único, circuitos séries bem simples, né?
Então, o meu caminho L, né? O meu caminho L já está feito aqui a equação. Equação 1, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma conservação de fluxo divergente de B igual a zero. Onde que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou pegar a cor verde aqui. Eu vou fazer um volume. Eu tenho, em vez de fazer nesse desenho, para não complicar, vou fazer aqui, ó. Esse aqui está mais limpinho. Então, eu vou chamar isso aqui de conservação de fluxo. Certo? Então, isso aqui é o meu S que envolve volume. Qual o fluxo que entra aqui? O fluxo que está entrando aqui é o fluxo do entreferro 2, é o Φ2. Igual a somatória dos fluxos que saem. Qual o fluxo que está saindo aqui? Fluxo do entreferro 3. Na outra parte da superfície aqui, ó, não tem fluxo, claro, né, pessoal? Só vai ter fluxo nessa parte aqui, onde, passando bem no meio do ar aqui, onde a gente tem o ferro também, né? Fazendo o fluxo passar de um lado para o outro aqui. Né? Note que seria a mesma coisa que eu fazer a conservação de fluxo direto em cima dessa peça móvel, que é muito comum. Né? Poderia ter feito aqui, ó. O fluxo que entra nessa peça é esse fluxo aqui, fluxo 2. O fluxo que sai é o fluxo 3. Então eu poderia ter feito meu volume essa peça. Por quê? Porque como o campo ele passa por dentro do ferro, ele fica tangente à superfície da peça. Então se eu for calcular o fluxo nessas superfícies aqui da peça, o fluxo dá zero. A integral de B ds dá zero porque o produto escalar, né, do B, que seria tangente, né, o campo aqui seria tangente, assim, né? E qual o fluxo atravessando essa superfície? Ou seja, se eu fizesse um ds para cá, ó, zero. O fluxo não está cortando a superfície, o fluxo é tangente à superfície, tá vendo? Então só vai ter fluxo entrando mesmo aqui, aqui também é tangente, a indução, ó. Então não tem fluxo nenhum saindo aqui, o fluxo é zero, só vai ter fluxo entrando no entreferro 2 e saindo no entreferro 3. Então, em vez de fazer essa superfície por fora passando pelos entreferros, eu poderia também imaginar fazer a conservação de fluxo também na peça móvel. Daria igual, certo? Daria o mesmo resultado. Então, opa, tá sempre baixando aqui, vamos lá. Como é que fica aqui então? Ó? Fluxo que entra, fluxo no entreferro 2 lá de cima, né? É igual ao fluxo que sai, fluxo no entreferro 1 aqui de baixo. Eu não precisei fazer uma conservação de fluxo com o ferro. Se o H do ferro não fosse zero, eu teria que fazer uma outra conservação de fluxo. Por exemplo, poderia fazer aqui, ó, nessa região aqui, certo? Entre o ferro, entre a bobina e o entreferro 2, por exemplo, fazia um volume aqui. Ou um volume entre o entreferro 1 e a bobina. Ou uma outra região que eu quisesse saber o H do ferro, né? Então, a conservação de fluxo com ferro só é necessário se o H do ferro não for zero. Aí eu tenho que criar uma nova equação. Então, se o H do ferro não fosse zero, teria uma terceira equação que seria uma conservação do fluxo entre um dos entreferros e o ferro. Né? Por exemplo, aqui o entreferro 2 e o ferro aqui. Eu faria um cubo aqui, né? O fluxo que entra do entreferro 2 e o fluxo que sai é o do ferro. Nesse caso eu não precisei fazer porque o H do ferro é nulo. Né? Então, quanto é que dá fluxo 2? Fluxo 2 fluxo 2 é igual a B2 integral de B ds, B2 S2. Somatório dos fluxos que saem, fluxo 1, B1 S1. Certo? Quanto é que vale o B2? O B2 é no ar, pessoal, entre ferro 2, né? Ó. Então é μ0 H2 S2. Quanto é que vale o B1? μ0
H1, S1. Os dois são no ferro. Note que o S1 é igual a S2, é igual a 2 centímetros inteiro, né? E a profundidade 2, ó. Então 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados, ou 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Porque dá 2 vezes 10 a menos 2, vezes 2 vezes 10 a menos 2, que dá 4 vezes 10 a menos 4, né? Bom, se o S1 é igual a S2, eu posso cortar aqui, né? Posso cortar o μ0 com μ0. Eu cheguei na equação seguinte, que o H1 é igual a H2. Note que aqui, se as áreas S1 e S2 fossem diferentes, eu ia chegar numa relação aqui, por exemplo. H1 igual a 2H2, H2 igual a 2H1. Né? E aqui eles ficaram iguais. Né? Então, como é que eu vou calcular agora o campo magnético? É só misturar, substituir a equação 2 na equação 1. Né? E eu fico com, por exemplo, H1L2 mais H1L1 igual a NI. Né? Aí eu coloco a evidência, H1 igual a NI sobre L1 mais L2. Claro que aqui os dois são iguais, então aqui ficaria 2L1 ou 2L2, né? Que no caso é 1 milímetro. Certo, pessoal? Depois que eu calculei o H, fica muito fácil, é só substituir, eu calculo, né? O H1 é igual a H2, eu calculo os B's também. Quanto é que vale o B? O B, 1 μ0 H1. E o B2, μ0 H2. Certo? Então, a gente já fez isso aqui, na lista de exercícios está lá a resposta, né? Nesse exercício aqui. Tá aqui, ó. Eu chamei aqui, em vez de chamar de L1 e de L2, eu chamei de E. Certo? Porque os dois são iguais, né? Então aqui ficaria L1 mais L2, mas como eu chamei L1 igual a L2 igual a E, né? Ficou 1 milímetro mais 1 milímetro dá 2 milímetros. Então calculou o H aqui, tá vendo? Dá 500 kA por metro, o H2 também. Depois é só fazer μ0H acho B, nos dois entreferros, ó. Tá? E aqui, olha só, o fluxo 1 é igual ao fluxo 2, que é igual ao fluxo da bobina. Aqui não precisa fazer somatório de fluxos. Certo, pessoal? Por quê? O fluxo que passa na bobina é o mesmo fluxo que passa no entreferro 2, que é o mesmo fluxo que passa no entreferro 1. Né? Então, ali na solução que está lá na lista, eu chamei o L1 igual ao L2 igual a E, né? Então fica E mais E que dá 2E. Tá? Para calcular o fluxo da bobina, o fluxo que passa na bobina é igual ao fluxo 1, que é igual ao fluxo 2. Né? Então, fluxo 1, B1 vezes S1, né? Ou B1 vezes S, se eu chamei aqui tudo de S daí porque era a mesma área, certo? Ó, eu chamei o S1 é igual ao S2, eu chamei de S, cortei, né? Certo? Mas 4 vezes 10 a menos 4 vezes o B, B1 S1, deu o fluxo 1, que é igual ao fluxo 2, que é igual ao fluxo da bobina. A indutância, o número de espiras da bobina, que é 200, né? E a corrente que é 5. Ó, 205 amperes. Certo? E agora um último cálculo, pessoal, que é o cálculo do tensor de Maxwell, da força, né? Como a gente já tinha visto na aula do tensor de Maxwell, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um desenho aqui novamente, já está lá na solução, mas eu vou fazer aqui, tá? Se eu pegar só a parte móvel, tá? E colocar aqui agora eu tenho aqui essa área aqui que seria a área S2,
E aqui eu tenho um H2 entrando assim, ó. Note que a área teria que ser bem juntinho à área do entreferro, né? Aqui, né? E aqui eu tenho outra área, lembra do tensor de Maxwell? Teoricamente não pode tocar no ferro, mas a gente coloca aqui bem junto para facilitar no caso do circuito magnético, né? Aqui é S1, o campo saindo. A gente viu na aula, acho que é a aula 17, o tensor de Maxwell. Se a força entra ou se ela sai de uma superfície pelo tensor de Maxwell, desculpa, se o campo entra ou sai pelo tensor de Maxwell, a força é sempre saindo, certo? A força é sempre saindo da superfície. Então aqui, ó, o campo está saindo embaixo, a força é para cá, ó, F1. Né? Aqui o campo está entrando, a força também é saindo, F2. Então eu tenho as duas forças na mesma direção, puxando essa peça móvel, certo? Em direção à peça fixa aqui onde tem a bobina. Como é que eu calculo o F1? O F1 eu calculo 1 meio, tensor de Maxwell de μ0, S1, que é igual ao S, né? 2, que é igual a S, H1 ao quadrado. Quanto é que vale o F2? 1 meio de μ0, S2 ao H2 ao quadrado. O H1 é igual a H2, o S1 é igual a S2, então fica 2 vezes isso, vai dar μ0, S, que é 4π vezes a menos 4, vezes o H, que a gente já tinha calculado, né? Então, ó, 2 vezes o módulo, né? 2 vezes porque as duas são iguais, né? 1 meio de μ0, S1, que é igual a S2, vezes H1 ao quadrado, que é 500 vezes 10 na 3, na 5, desculpa. Na 3, né? 500 vezes 10 na 3 ou 5 vezes 10 na 5. Como eu coloquei aqui, ó, A ao quadrado. Note que a força é proporcional ao H ao quadrado, né, pessoal? E o resultado está aqui, ó, 125 newtons. Certo, pessoal? A força com que essa parte móvel, né, vai ser atraída. Tá bom, pessoal? Obrigado.